Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Ouvimos hoje estas palavras no versículo 15 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Com estas palavras, o evangelista Lucas inseriu Jesus na cena onde dois discípulos caminhavam, saindo de Jerusalém. Quando falamos de Jerusalém no Evangelho, trata-se do local onde Jesus concretizou a vontade do Pai até as últimas consequências, sendo capaz de dar a sua vida na cruz para trazer a salvação à humanidade. Portanto, Jerusalém simboliza o local da realização da vontade do Pai. A primeira lição que o Evangelho quer nos transmitir neste terceiro domingo da Páscoa é que sempre estaremos caminhando. Nenhum de nós está parado em nenhum momento de nossas vidas. Existe um movimento contínuo, quer você perceba ou não. Este movimento em nossas vidas pode ser em direção a Jerusalém, ou seja, em direção à busca constante por realizar a vontade de Deus, ou pode ser na direção oposta a Jerusalém, portanto, na direção da não realização da vontade de Deus. A pergunta hoje, no terceiro domingo da Páscoa, é: para qual direção você caminha neste momento? Você caminha numa direção onde você busca realizar a vontade de Deus? Ou você caminha numa direção onde você já não realiza mais tanto a vontade de Deus, não assume mais a vontade de Deus na sua vida? Voltando ao Evangelho, ao aproximar-se deles, ainda sem ser reconhecido, Jesus pergunta àqueles homens sobre o que estavam conversando pelo caminho, indicando querer saber também o porquê de eles estarem tristes naquele momento. A resposta deles era de que o mestre deles havia sido crucificado e morrido. Mestre este que eles esperavam ser o grande libertador daquele povo. Quando esses homens dizem a Jesus, sem o reconhecer ainda, que estavam tristes com tudo o que havia acontecido, por isso estavam saindo de Jerusalém, ou seja, estavam caminhando na direção contrária à realização da vontade de Deus ensinada por Jesus, quando eles fazem essa afirmação, dizem isso para Jesus, Jesus naquele momento começa a ensiná-los. O ensinamento de Jesus àqueles homens se dá a partir da palavra. O Evangelho nos diz que, a partir daquele momento, Jesus começa a falar com eles a partir das passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E aí, a segunda lição ensinada para nós neste Evangelho é que a única coisa capaz de dar sentido à cruz na vida dos seguidores de Jesus é a palavra de Deus. Os discípulos ainda não entendiam o que havia acontecido. Para entenderem o que havia acontecido, tudo aquilo que aconteceu no episódio da crucificação de Jesus, somente por meio do contato com a palavra de Deus. Como disse anteriormente, a nossa vida sempre será um constante movimento. Cabe a nós definirmos se este movimento será em direção a Jerusalém, ou seja, a realização da vontade de Deus, ou na direção oposta, ou seja, na direção contrária à realização da vontade de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina é que ao caminharmos em direção a Jerusalém, sempre, em algum momento, enfrentaremos o Calvário e a cruz. A grande questão está no fato de enfrentarmos a cruz ressignificando-a por meio da palavra de Deus, como o próprio Jesus o fez. Ou seja, enfrentar a cruz com consciência de que ela é apenas um momento. Toda a cruz, vejam, toda a cruz e sofrimento terão um fim em nossa vida. Nenhuma dor, por maior que seja, será eterna.
iluminados pela palavra, compreendemos que o Senhor tem um lugar reservado para aqueles que se mantêm fiéis em seu caminho e que não têm medo da cruz que possa surgir pelas estradas da vida. A terceira questão colocada pelo Evangelho de hoje está em onde nós encontramos força para seguirmos em direção a Jerusalém. Ou seja, onde nós encontramos a força para realizarmos e assumirmos a vontade de Deus. Ainda que esta vontade de Deus para a nossa vida seja difícil em alguns momentos, e pareça que nós não conseguiremos assumir a vontade de Deus para a nossa vida. Onde nós encontramos força, então, se é tão difícil para nós, em alguns momentos, assumir a vontade de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, a força para cumprirmos a vontade de Deus nós recebemos da Eucaristia. Nos disse o Evangelho hoje que aqueles discípulos ainda não haviam reconhecido Jesus, mesmo com ele caminhando com eles, explicando a palavra para eles. Porém, em determinada altura daquela caminhada, eles precisaram parar um pouco para descansar. Naquele momento, quando se sentam ao redor da mesa, ao partir o pão, os olhos daqueles homens se abrem e, a partir daquele momento, eles reconhecem a presença de Jesus em seu meio. A cada domingo, quando nós chegamos a alguma igreja, a casa de Deus, talvez cansados, pensando em fazer como aqueles discípulos, pensando em abandonar de vez a nossa missão, abandonar a nossa fé. Nos momentos em que talvez a situação familiar não está muito boa para nós, seja com o marido, com a esposa, com os filhos ou com os pais, é muito importante reconhecermos a presença de Jesus no pão partilhado no altar. Nesses momentos, nós devemos renovar as nossas forças, as nossas energias e nos voltarmos ao nosso Mestre Jesus, que se dá a nós através do pão partilhado, que é a Eucaristia. Quando aqueles homens caem em si e percebem a presença de Jesus naquele pão partilhado, na mesma hora eles voltam a Jerusalém para continuarem com a sua comunidade, a missão que o Pai os havia confiado. Portanto, na palavra, nas Escrituras, nós encontramos sentido para a cruz. E na Eucaristia, nós encontramos a força para enfrentá-la. É fácil fazer isso? Certamente não é fácil. Deixar-se guiar no caminho da palavra de Deus é algo que sempre fará de nós pessoas perseguidas neste mundo. Nos últimos dias, temos acompanhado o quanto a Igreja, na pessoa do nosso Papa Leão XIV, tem sido perseguida por defender o Evangelho. Diante da cultura da guerra implementada no mundo e das constantes denúncias feitas pelo Papa Leão XIV, o presidente dos Estados Unidos o chamou de fraco e disse que o Papa não entende de política externa. Para quem não acompanha os acontecimentos de política, nos últimos anos, algumas guerras têm eclodido no mundo. E a partir da administração de Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, intensificaram-se essas guerras. Desde o pontificado do Papa Francisco, a Igreja tem denunciado esses acontecimentos. O Papa Francisco já havia sido chamado de pró-Rússia, mesmo condenando a todo momento os ataques russos à Ucrânia, inclusive chamando de ato sacrílego e repugnante os ataques russos à Ucrânia. Porém, mesmo assim, atacaram o Papa Francisco naquela época e deram a ele este nome de pró-Rússia.
Isso porque Francisco sempre defendeu que a guerra só acabaria quando as duas partes sentassem em uma mesa, dialogassem, negociassem, sem armas. Quanto mais armas se colocam em uma guerra, maior violência e mais os mais pobres acabam sofrendo. Era isso que o Papa Francisco defendia. O mesmo Francisco foi chamado de antissemita quando pediu que os órgãos internacionais investigassem a acusação de genocídio do povo palestino. Vejam que ele não acusou ninguém de nada diretamente, apenas pediu que investigassem essas acusações, que precisavam ser investigadas por serem acusações gravíssimas, gravíssimo atentado à dignidade humana. Agora, depois de Francisco ter sofrido com tanta desinformação, com tanta coisa que foi falada contra ele por defender a paz, por defender que deveria se cessar a violência e o horror da guerra nos mais diversos âmbitos da humanidade. Então, após Francisco ter sofrido todos esses ataques, agora é a vez do Papa Leão, que paga o preço por se manter fiel ao Evangelho. Neste terceiro domingo da Páscoa, as palavras do nosso Papa, ditas diante da afronta do presidente dos Estados Unidos, devem ser estímulo para vivermos o Evangelho dessa semana. Disse o Papa Leão: não tenho medo do governo Trump, nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho. E é nisso que acredito. Sou chamado a fazer o que a Igreja é chamada a fazer. Em seguida, continuou o Papa Leão: acredito que a mensagem do Evangelho, bem-aventurados os pacificadores, é a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje. Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de assumir a palavra, não tenhamos medo de subir a Jerusalém, não tenhamos medo de realizar a vontade de Deus em nossa vida. Não tenhamos medo de assumir a cruz que venha quando nós assumimos a palavra e a mensagem de Jesus Cristo. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, essa é a nossa missão do mundo. Não tenhamos medo da cruz que virá disso. A certeza da vitória que vem da ressurreição deve fazer que, como aqueles discípulos de Emaús, ao nos percebermos na presença do Mestre, superemos qualquer medo e imediatamente caminhemos em direção a Jerusalém. Caminhemos sempre em direção a fazer a vontade do Pai. Caminhemos sempre em viver a palavra de Deus, em testemunhar, em pregar, em anunciar a palavra de nosso Salvador neste mundo, independentemente das consequências que virão quando nós fazemos isso.